Começamos amanhã na companhia do nosso advogado e comentador Marco Pinheiro, que nos vem ajudar a esclarecer um tema que tem gerado muitas dúvidas e preocupações nas comunidades imigrantes. O tema é as recentes alterações nas questões de residência e nacionalidade em Portugal. Não é assim, Marco? Que tema, que tema. Bom dia, meu querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que tema bom. Pronto, aliás, são todos bons. São todos bons. Os temas são todos muito bons e tu esclareces com perfeição mesmo. É o que eu Mas eu acho que este tema aqui, aqui, este tema aqui em particular é um tema essencial agora, é um tema importante agora e nada melhor que ter uma pessoa como tu para esclarecer isso, Marco. É um tema essencial, é um tema importantíssimo, Sim. É um tema sensível que deve ser tratado com muito cuidado porque mexe muito na vida das pessoas e na forma como as pessoas se organizam, mesmo a sério, no dia-a-dia. E às vezes não há muito essa sensibilidade. Verdade. E é preciso isso neste tema. É verdade, sim, senhora. Como sempre, Marco, recebemos muitas mensagens, mensagens essas para que então consigamos fazer com que essas pessoas consigam andar com passos largos nessa situação, que é uma situação que, se não é resolvida, não se torna legal, não se consegue circular, não se consegue trabalhar, estudar, e é um bocado complicado estar em outro país parado, principalmente. Pronto, sim, há várias questões. Por exemplo, o direito a estudar, dependendo da idade, porque há um princípio da universalidade do ensino básico. Sim, E até do ensino secundário. Não deveria haver problemas aí com isso. Verdade. A saúde também há um princípio de universalidade, mas que depois pode ter alguns custos, mas em princípio presta-se o serviço de saúde. O que tem acontecido atualmente é algumas medidas que às vezes afastam algumas pessoas que não se entendem bem em português dos serviços de saúde. E isso são também serviços não é muito correto. mínimos até, na verdade. Deve ser o necessário para a dignidade daquela pessoa. Pelo menos isso. Não é? E isso o Estado português tem o dever de prestar. Obrigou-se a isso. Sim. Vamos então ler aqui as primeiras questões. A primeira é: quando é que as novas alterações à lei da nacionalidade entram em vigor? Faço 5 anos de residência legal em agosto. Ainda consigo pedir a nacionalidade pelas regras atuais ou já estarei sujeito ao novo regime? É uma excelente pergunta. Mesmo. Quando é que as novas alterações à lei da nacionalidade entram em vigor? As últimas alterações à lei da nacionalidade foram no ano passado. Este ano ainda não há uma alteração e as do ano passado foram mínimas, foram questões muito pontuais que não fizeram muita diferença à vida das pessoas. Essas já entraram em vigor, apesar de termos aguardado por alguma regulamentação. Atualmente fala-se em propostas de lei, são propostas que as que temos hoje em dia são do Governo e essa provavelmente vai ser lei. Ainda não é, ainda está em discussão, se não me engano ainda nem sequer foi debatido na Assembleia da República, mas a proposta já existe, é concreta e já podemos ler. Da proposta que nós vemos é um projeto mesmo muito voluntarioso. Eu costumo... A questão da nacionalidade exigiu... Os preâmbulos da lei são muito curtos. Os preâmbulos dos projetos são às vezes são mais extensos, pois quando surge a lei serão mais curtos. Mas há muita indefinição a respeito desta matéria, devido à atualidade política e devido ao sistema partidário, tal como o temos vindo a conhecer nos últimos anos, está um bocadinho em erosão e esta questão vem um bocadinho nesta luta partidária. É aí que surge a questão da lei da nacionalidade, não é mesmo por uma questão substancial, fática, verdadeira, é uma questão essencialmente que resulta da luta partidária que é aproveitada que aproveita algumas questões da sociedade e empô-las para aproveitar-se para a luta partidária. Ou seja, essencialmente, quando olhamos às questões que esta lei da nacionalidade vem tratar, não vemos efetivamente um verdadeiro problema que ela está a tratar. Está a tratar de um problema político, mais do que um problema de nacionalidade, efetivamente. E isto é algo de lamentar. E, por exemplo, eu leio a proposta.
o preâmbulo é extensíssimo e eu recordo-me sempre dos ensinamentos de Lao Tse ou de Confúcio, não me recordo, em que se não conseguimos exprimir a nossa ideia numa frase simples, então se calhar ainda não a devemos exprimir, ainda devemos ponderar mais. E é o que eu acho, esta lei ainda mereceria, se calhar, alguma ponderação em vários aspectos. E chamar-lhe de lei, mas ainda não é uma lei, é um projeto, é uma proposta, desculpa. Esta proposta tem de ir à Assembleia da República, tem de ser lá debatida, tem de ser aprovada em forma de lei orgânica e só depois é que teremos uma lei, ou melhor, só depois é que teremos uma existência de qualquer coisa que será apresente ao Presidente da República, que promulgando-a teremos uma lei. O Presidente da República já disse que perante a proposta vai apreciar ele próprio questões de constitucionalidade, mas irá apresentar, muito provavelmente, ao Tribunal Constitucional para que seja publicada e entre em vigor uma lei que tenha venha já com esta lógica de que é uma lei constitucional, é uma lei boa, uma vez que mexe um bocadinho na vida das pessoas, mexe de forma sensível na vida das pessoas e aparentemente, e o objetivo não é exagerado, aparentemente voluntariosa. Portanto, o Tribunal Constitucional vai se pronunciar sobre esta lei, depois de ser promulgada, antes dela entrar em vigor. Quando é que entra em vigor? Ainda não temos essa data e, conforme expliquei por estes passos, não sei se será ainda este ano, não sei. Até porque depois esta lei há de exigir alguma regulamentação. A regulamentação também é relativamente fácil porque fazem só mudanças pontuais, mas que afetam a vida sensível das pessoas. Não será difícil fazer a regulamentação, mas há depois de ter de se aguardar a regulamentação. Pode ser que ainda demore um bocadinho a entrar em vigor. A pergunta seguinte é interessantíssima. E esta proposta de lei, ela faz uma referência, para verem, há pontos que precisam de ser mais ponderados. Por exemplo, ela fundamenta com o facto de, como nas eleições já se falou desta questão, a partir do momento que houve um programa de governo, o prazo para os direitos adquiridos no respeito aos 5 anos de residência legal para pedir a nacionalidade, a proposta que existe é de ter como referência a data de apresentação do programa de governo na Assembleia da República, que já não me recordo quando é que foi. Foi nos princípios de junho, se não me engano, foi para aí dia 9 de junho, portanto, a proposta. Sim. Mas este é um aspecto que terá de ser mais ponderado, porque não faz muito sentido, honestamente. A referência há de ser a data da publicação. Ou seja, aqueles que tenham direitos adquiridos até à data da publicação, provavelmente o Tribunal Constitucional há de se pronunciar sobre isso, há de esclarecê-lo, a referência será a data da publicação. A partir daí é que poderemos começar a juntar novos prazos. E aqueles que já tenham o direito consolidado à data da publicação, se tiver o pedido já entrado, porque é outra questão, se o pedido entrar depois dos 5 anos, pode haver alguma dificuldade, mas a lei já prevê isto. Mesmo entrando após esse período de referência, se já tinham os 5 anos antes da publicação, vão respeitar isso. Vamos imaginar que faz os 5 anos, que tem 3 anos antes da publicação e faltariam só mais 2. Pode haver aqui algumas questões e daquilo que eu percebi, a proposta não esclarece necessariamente isto. Porque à data da publicação ainda não tinha o direito consolidado, efetivamente, à nacionalidade. Portanto, não sei exatamente o que acontecerá, mas a lei há de esclarecer essa questão. E ainda consigo ter nacionalidade? Consegue. Desde que foi apresentado o programa de governo e que foi apresentado em Conselho de Ministros a intenção do governo de alterar a lei da nacionalidade, os pedidos subiram exponencialmente. Os pedidos podem ser apresentados via site, podem ser apresentados, não sei se por e-mail, tenho aqui algumas dúvidas a respeito da autenticidade da identificação por e-mail, mas pode ser via correio postal, de certeza. São várias as formas de apresentar pedidos de nacionalidade. Há algumas
conservatórios que estão só a trabalhar com isto e que acho que já não... E, de certa forma, não atendem, já não têm atendimento. Também, o pedido pode ser feito em atendimento, mas acho que já estão fechadas devido à excepcional pendência atualmente. E, portanto, muitas das pessoas terão de fazer os pedidos por correio. Atenção aos pedidos por correio, têm de ser em correio registrado com aviso de recepção e têm de ir completos, têm de ir com tudo o que é exigido, porque senão esse pedido não é considerado, a carta há de voltar, o documento é devolvido se não tiver aquilo que é necessário para que seja atendido e para que seja atendido enquanto pedido. Se houver alguma coisa que seja preciso acrescentar, seja documentos adicionais, a entidade administrativa há de solicitar ao funcionário. Marco, ainda temos mais perguntas para esclarecer. Podem Vamos ver, ler já a próxima? Tá? Vamos então à próxima questão. As novas regras vão aplicar-se também a quem já tem um processo de nacionalidade pendente? Ou só a quem, der entrada depois das alterações entrarem em vigor? Boa, pronto. Se quiseres eu leio novamente. Não, conseguiste... está claro. Tá, boa. Muito bem, uma excelente pergunta também. As novas regras, no âmbito do direito, a aplicação para trás, a aplicação retroativa, é muito excepcional. Normalmente, as regras novas só se aplicam às situações novas. Claramente que não vai se aplicar aos processos pendentes. Okay. Se a lei... E não tem essa pretensão. A própria proposta que é mais viável não tem essa pretensão. Portanto, não se espera que vá se aplicar a quem tem processos pendentes. A regra normal do direito administrativo é o pedido, o momento do pedido é o que fixa o direito aplicável. Boa. Portanto, o direito aplicável é o direito do momento do pedido. Podem haver alterações no que respeita aos procedimentos, mas internos, não no que respeita a exigências aos cidadãos que possam ser aplicados aos processos pendentes. Ou seja, a reorganização da Conservatória, do Registro Central e outras pode estar sujeita às regras novas que surgirem. Okay. Agora, os cidadãos, não. Os cidadãos, o momento do pedido fixou as exigências que lhe são exigidas. Sejam elas feitas antes ou depois? Exatamente. Okay. Ou seja, as exigências novas não se aplicam aos pedidos pendentes. Ok, muito bem. Pronto, é seguir a regra dos 5. É assim que tem que ser. Próxima questão. Bem. Fala-se que vai passar a ser obrigatório demonstrar conhecimento sobre a cultura, a história e os valores da República Portuguesa. Muito bem. Que tipo de exame será esse e como é que me posso preparar? Muito bem. Isto é uma questão interessantíssima. Esta lei fala sobre isso. Há alguns países, eu lembro-me de filmes em que, quando era criança, agora já não vejo muito isso, em que as pessoas nos Estados Unidos da América, quando faziam um teste de cidadania, né, juravam a bandeira e só depois é que... E acho que até chegavam a fazer uma espécie de parada. Mas isso era nos filmes mais antigos. Ultimamente já não tenho visto isso. Não vai ser uma coisa deste género. Aqui a questão, a lei pode exigir alguns aspectos de cultura e história e de valores da República Portuguesa, mas com muitas limitações. Portanto, aquilo que pode ser exigido à pessoa não é um conhecimento, porque a história é uma interpretação que muitas das vezes é política. Não pode ser exigido certos entendimentos, não pode ser exigido que a pessoa acredite em determinados entendimentos e interpretações históricas para que tenha a nacionalidade portuguesa. Há de ser alguns aspectos básicos, se calhar o momento em que... genéricas, possivelmente. Pronto, aquelas que não têm, que é face à Constituição. Sim. Isto, o resumo disto é, só se pode ser exigido à pessoa aquilo que a Constituição prevê como valores da República Portuguesa. Muito bem. Não se pode ir além disso. Que tipo de exame será esse? Há de ser um exame escrito, provavelmente como o que já existem para a língua portuguesa, que faz sentido a pessoa ter um instrumento básico que é a língua nesta comunidade, nesta sociedade, para poder ser entendido como um nacional. Faz sentido exigir a língua portuguesa, faz sentido exigir alguns conhecimentos sobre a cultura portuguesa. E isto, resumido, será os que constam da Constituição.
e o próprio projeto, a proposta que existe em curso, que é mais viável, aponta para isso, para que a pessoa conheça a Constituição, conheça aquilo e que é bom, porque toda a gente, não só porque isso será um plus, digamos assim, que os cidadãos naturalizados terão, que os cidadãos, os outros, não terão. Boa. Que é um conhecimento mais específico sobre a Constituição portuguesa. E é bom para todos. Para todos. Porque para cria cidadãos melhores, conhecerem... Marco, acreditas que esta nova implementação faça o que aconteceu recentemente ao fluxo elevado imigratório cá em Portugal? Tem que ver com isso, tem que ver com isso. E pronto, são questões... Isto são questões da sociedade, há movimentos demográficos, muitas da migração que nós vemos atualmente em Portugal, não é só em Portugal. Por exemplo, nós vemos que a Índia tornou-se o país mais populoso do mundo nos últimos anos. E o território onde eles é normal, são movimentos migratórios das pessoas. As pessoas são o resultado das suas circunstâncias. As circunstâncias são que a Europa está a precisar de pessoas. E há certos territórios que tem gente, não tem gente a mais, mas tem muita gente. Isto é a economia normal da vida. Se impõe a todos. Exato. E nós temos de saber viver com isto. Ter pessoas no nosso território não é... E hoje em dia há coisas tão sensíveis porque a internet trouxe-nos isso. Eu já vi comentários a dizer como é que uma pessoa escura está a dizer o nosso território em Portugal. Pronto, mas isso é vida, é pessoas que não conhecem a história. Em Portugal, a sul do Tejo, até 1800, que não foi há muito tempo atrás, muitas das pessoas não eram brancas. Porque muita da cultura que lá existia, por exemplo, eu estive em Marrocos há pouco tempo, a palavra azulejo é como se diz em marroquino azulejo. Esta é a cultura portuguesa, para muitas pessoas que não conhecem, é uma cultura muito próxima de África. Mas não é só a cultura portuguesa, a cultura Europa, ao longo dos séculos, tem vindo a construir-se. Com a África também. Eu costumo olhar para isto um bocadinho como os dois pedais de uma bicicleta. Claro. A África não tem aproveitado muito, mas tem aproveitado algo também desta relação da Europa e África. Nós vemos, por exemplo, os romanos, desde a Antiguidade, os romanos tinham uma grande ligação ao Egito. Não é recente a ligação da Europa à África, já é histórica de há muitos, muitos séculos. E entre a Europa e a cultura muçulmana, é interessantíssimo ver as relações, mas é interessantíssimo ver também como é que muitos séculos de Inquisição conseguiram limpar isto da mente das pessoas. Portanto, às vezes é um bocadinho procurar ver para lá do que o imediatismo, ou de que às vezes algumas questões mais pequeninas que nos apontam para ser um bocadinho, para não ver tão longe. A regra geral é sempre olhar para o outro e ver um igual a mim, porque são só as circunstâncias que me fizeram mais escuro, ou mais claro, ou mais alto, ou mais baixo. Não é necessariamente algo de grande valor, algo que eu deva dar grande importância para me sentir distinto, ou melhor ou pior que o outro. São só as circunstâncias que nos fazem... E são várias as circunstâncias que me fazem de diferente de si. É verdade. E são várias circunstâncias que me fazem igual a si. É verdade. Portanto, vou dar importância a umas e as outras num dado momento e outras não. São escolhas, não é verdade. Na verdade, as circunstâncias diferentes não mudam as pessoas. As pessoas são as mesmas. Portanto, isto para dizer das relações entre Portugal e o resto, e a Europa e a imigração. Isto é um movimento que é, de certa forma, que a economia exige e natural face às circunstâncias. E vai acontecer mais. Até porque a previsão é de a Europa declinar ao nível da demografia. Portanto, se não acontecer, o que é que será destas estruturas que nós temos na Europa sem pessoas? É verdade. Só com pessoas idosas. É verdade. Portanto, é um fenómeno natural e deve acontecer. Hoje em dia, a ideia é um bocadinho esta que estamos aqui agora a falar da lei da nacionalidade, mas não será sempre isto. Nem sempre foi assim e não será, porque as exigências impõem-se.
A história traz-nos muitos ensinamentos, nós podemos aprender com a história e fazer igual ou fazer pior, ou então tentar fazer melhor. Não é? Eu concordo e assino em baixo. Tudo o que tu dizes, Marco, eu assino em baixo. Obrigado. Muito obrigada a nós, de coração, muito obrigada a nós. Nada. Hoje foi importantíssimo este tema. Espero que tenhamos ajudado alguém lá em casa a esclarecer Assim algumas seja. dúvidas e fazer com que essa pessoa consiga dar os seus passos só ou com a ajuda certa. Obrigada, Marco, de Nada, coração. nada, cá estamos, tá bem.